JTV. A Prefeitura aperta o cerco contra as academias de artes marciais. Quem estiver sem licença para funcionar vai fechar as portas e o lutador que se envolver em brigas será punido. Mais de 50 atletas e uma mensagem: esporte não é violência. Lutadores de 16 artes marciais e atletas de outros esportes, como remo e vôlei, foram dar apoio ao decreto da Prefeitura que entra em vigor amanhã. Segundo os atletas, os lutadores que se envolvem em brigas prejudicam a imagem das artes marciais. Nunca houve nenhum caso de nenhum lutador profissional no meio de briga. Pelo decreto, só poderão funcionar academias registradas nas federações. Todos os alunos serão cadastrados e quem se envolver em atos de violência será punido. Poderá até ser proibido de frequentar academias. As medidas vão ser as melhores medidas possíveis, porque elas vão direto nos caras que não são praticantes, não são atletas, e a gente vai conseguir identificar todos eles. As academias terão 60 dias para se adequar às novas regras. A Secretaria de Esportes e Lazer calcula que cerca de 40% das academias são clandestinas. Todas as academias do Rio de Janeiro que não estiverem cadastradas e com seus alvarás vão ser fechadas pela Prefeitura da cidade. Os atletas esperam que, com essas medidas, as artes marciais passem a ser ensinadas de forma mais responsável. Melhorando a qualidade dos educadores, a melhorar o comportamento dos jovens. E a polícia investiga uma nova hipótese para o assassinato do estudante Frederico Guimarães. Segundo informações, a turma dele teria brigado com moradores do Morro do Cantagalo, em Ipanema, e Frederico teria sido morto por vingança. O depoimento de peritos começa a esquentar o julgamento dos acusados do massacre de Vigário Geral. Os detalhes deste quarto dia de júri, ao vivo do Fórum do Rio, com a repórter Cecília Leite. Cecília. O depoimento do perito da Unicamp, Ricardo Molina, terminou agora há pouco e durou quase 2 horas. Ele prestou esclarecimentos sobre o laudo das fitas gravadas dentro da prisão e que são a principal peça da defesa. De acordo com o perito, das 5 fitas examinadas, apenas uma delas se trata de uma cópia que contém trechos selecionados de outras fitas. Mas, segundo ele, isso não significa que houve montagem para alterar o conteúdo dessas fitas. Ele admite, contudo, que houve edição, o que pode ter omitido alguns trechos. O depoimento do perito é importante porque pode ajudar. A empresa que venceu a licitação para explorar a banda B da telefonia celular vai oferecer a partir do dia 10 300 mil linhas celulares nos estados do Rio e do Espírito Santo. Serão postos à venda 7 modelos de aparelho com preço variando entre R$ 400 e R$ 700. A habilitação vai custar R$ 80. As linhas vão poder ser adquiridas em cerca de 100 postos de venda da companhia e em lojas de departamento. Mas atenção, os equipamentos ainda estão em fase de teste. Por isso, até 15 de janeiro, as ligações serão gratuitas. Flanelinhas exploram as vagas públicas do Rio Rotativo sem ser incomodados pela fiscalização. Eles compram os talões da Sete Rio nas bancas de jornais para vender mais caro aos motoristas. Praça Nossa Senhora da Paz, Ipanema, Zona Sul. Área de estacionamento do sistema Rio Rotativo. Mas quem vende os bilhetes é uma flanelinha, que logo depois foge da câmera. Você está vendendo bilhete aí do Rio Rotativo? Hein? Não vende não? Não, vendo não. Largo do Machado, 10 horas da manhã. O homem de barba branca vende os talões na frente do controlador da Sete Rio. E reage com irritação quando percebe que está sendo filmado. Tem que respeitar o direito dos outros. Você não pode evitar que os flanelinhas trabalhem aqui? Evitar nós não podemos, que não faz parte da nossa área, né? Nossa área passa a ser só controlar mesmo o uso dos talões. Eles vão continuar fazendo o trabalho deles e o nosso. As áreas de estacionamento foram criadas para afastar os flanelinhas, mas agora eles ganham dinheiro no próprio sistema administrado pela Prefeitura. Nas bancas, compram os bilhetes do Rio Rotativo por R$ 1,20 e revendem aos motoristas por R$ 2. A maioria das vezes é preguiça, porque nas bancas não falta talão. A banca não tinha. Simplesmente não tinha para vender. Eu fiquei um tempão rodando, procurando. Finalmente eu fui encontrar uma. À noite, no sistema Vaga Certa, os flanelinhas também tomam conta das ruas. Aí vaga certa, mas eles foram embora, aí deixa a gente aí. O fundamental agora é que o cidadão, a população da cidade do Rio de Janeiro, não se deixe levar pela intenção desse indivíduo nocivo que age na irregularidade e na ilegalidade. O prefeito Luiz Paulo Conde anunciou hoje que a Guarda Municipal vai passar a fazer a segurança do Hotel Nacional em São Conrado. O hotel foi desapropriado e os vizinhos temem que ele seja invadido.
Até o nome na fachada é apenas um vestígio do que era o Hotel Nacional. No térreo, as joalherias que já foram sofisticadas, hoje são a imagem do vandalismo. Vidros quebrados, buracos tapados com placas de madeira. Uma loja foi arrombada. O hotel se transformou num espaço livre para os pichadores. O patrimônio arquitetônico projetado por Oscar Niemeyer tem 34 andares e 510 apartamentos. Um gigante abandonado, sem o fornecimento de energia elétrica. 4 homens se revezam na vigilância. A segurança é a principal preocupação dos moradores de São Conrado. Eles temem que o hotel seja invadido. Como é que está a segurança aqui do hotel? No momento está muito ruim, inexistente, porque 4 pessoas para controlar a segurança desse hotel com 34 andares é impossível. Depois da desapropriação, o próximo passo é avaliar o patrimônio. E aí abrir uma licitação para escolher uma empresa interessada na compra. Se quiser retomar o funcionamento do hotel, essa empresa vai gastar pelo menos 20 milhões de reais em reformas. A estimativa é da própria prefeitura. No mesmo bairro, um outro hotel fechado há vários anos. Próximo à Rocinha, o São Conrado Palace seria transformado em hospital. Mas, segundo a Associação de Moradores, os donos não conseguem mais sócios para o investimento. Já no Hotel Marina Rio, fechado há 14 anos, as obras já começaram. A solução foi diminuir o número de quartos e modernizar os serviços. A reinauguração deste hotel no Leblon está marcada para o ano que vem. Começa um campeonato internacional de voo livre no Rio e a badalação do 5º Festival de Cinema de Búzios. Espere para ver, logo depois do intervalo. A Margarina Delícia fez questão de voltar para agradecer a você e aos mais de 500 mil de pessoas de todo o país que ligaram para nós e deram sua opinião, sugeriram, criticaram, elogiaram e comentaram. Não é todo dia que uma marca recebe tantas ligações. Continue ajudando a gente a fazer a margarina mais gostosa do país. Delícia é uma delícia porque ouve você. Ah, este Pão de Açúcar emociona, dá água nos olhos. Mas este supermercado Pão de Açúcar impressiona, dá água na boca. Sacolão farto, fresquinho e barato. Açougue com variedade, qualidade e o menor preço da região. Frango congelado, 85 centavos o quilo. E mais, peixaria, padaria, frios, laticínios, bebidas e uma centena de ofertas imbatíveis diariamente. Vale a pena experimentar. Pão de Açúcar, o supermercado de dar água na boca. Feliz Natal por R$1 para o seu bem. Dê um carro de presente. E 10 mil reais também. Dê uma raspadinha, apenas R$1. E deseja a todos um Feliz Natal. Neste Natal, dê um carro de presente ou 10 mil reais em dinheiro. Dê uma raspadinha do Rio. O presente de Natal para um amigo legal. Raspadinha do Rio é da Loter. Oh, oh, oh. Luz, câmera e 12 pré-estreias na região dos Lagos. Entra em cena a maratona do 5º Festival de Cinema de Búzios. Tecnologia do futuro para dar a Búzios cara de passado. Um telão gigante de alta definição trouxe o cinema para a praça. O filme O Menino Maluquinho 2 abriu a maratona cinematográfica. Até sábado serão exibidos na cidade 20 filmes, a maior parte pré-estreias internacionais para convidados no único cinema de Búzios. O primeiro desta série foi o italiano Abril. Sono pronto. Eu sono pronto, sono quase pronto. Apesar das atrações nas telas, a alma do Festival de Búzios está nos bastidores. Como esta não é uma mostra competitiva, os representantes da indústria cinematográfica que vêm aqui estão atrás de algo mais do que diversão. Daqui vão sair coproduções, vai sair negócio dos exibidores e distribuidores que estão tirando a sua política e estratégia para o ano de 99. Enfim, tem toda a classe reunida a fim de negócios. É gostoso, esse intercâmbio sempre é muito positivo. O
prefeito Luiz Paulo Conde assinou hoje um convênio que vai permitir o uso dos radares da aeronáutica que fazem a previsão do tempo. Com isso, a prefeitura saberá com 2 horas de antecedência se um temporal está a caminho do Rio, por exemplo. E assim poderá alertar a população previamente. E se você estava trabalhando e não viu, o RJ mostra agora um pouquinho desse dia lindo que foi esta quinta com cara de verão. Não dá para negar que a cidade maravilhosa fica ainda mais bonita assim, ensolarada. Para o carioca, um convite a pegar uma prainha ou admirar essa paisagem abençoada pelo Cristo lá de cima, voando de asa delta. Mas para quem estava gostando do calor, uma má notícia. Uma frente fria está chegando de São Paulo e muda o tempo no Rio. A sexta-feira vai ser nublada e pode chover à tarde. Temperaturas variando entre 17 e 27 graus em Nova Friburgo, 20 e 33 em Búzios. E no Rio, mínima de 23 e máxima de 32 graus. E agora há pouco começou a chover e ventar forte na cidade. Estas imagens ao vivo da 7 Rios são da Avenida Vieira Souto, em Ipanema. O vento espalhou um pouquinho de areia na calçada e o trânsito está lento. Os aeroportos continuam abertos. E apesar dessa virada do tempo, muita gente aproveitou o dia bonito. Que o digam os pilotos que participam do torneio internacional de voo livre Rio Cidade Maravilhosa. Entre os destaques está um ex-desabrigado que hoje tem casa própria e carro importado. O sol castiga e enquanto alguns se refrescam na água, outros preferem o ar. 64 voadores de 6 países estão competindo no primeiro torneio internacional Rio Cidade Maravilhosa. Apesar do dia bonito, faltam térmicas, correntes de ar que sustentam as asas. Mas aí conta a capacidade técnica, que muitos destes pilotos têm de sobra. Entre as feras estão o tricampeão mundial Tomáš Šukanek, da República Tcheca, e o alemão Guido Germann, o atual campeão do mundo. Mas para que tudo ande no ritmo certo, não só o piloto tem que ser bom. Nós precisamos de um bom escudeiro. O Henrique, por exemplo, me acompanha há aproximadamente uns 18 anos. Henrique é resgate, um tipo de auxiliar que monta e desmonta a asa e resgata o piloto onde quer que ele pouse. De origem humilde, em épocas de campeonatos, eles chegam a ganhar R$100 por dia. Neste campeonato internacional em que estão voando os melhores pilotos do mundo, 4 dos competidores eram resgate. Eu comecei meio que morar na rua. Eu morava numa barraca de praia lá embaixo, no Pepino. Até necessidade eu passei para estar nesse esporte hoje em dia. Tenho um carro importado, tenho apartamento, tenho casa própria, entendeu? Tenho, graças a Deus, um bem legal. Falou o campeão e recordista carioca de parapente e que compete na asa entre os melhores do mundo. Obrigado, senhor! Obrigado! É só por hoje. Uma ótima noite para vocês. Até amanhã.